Olá! Neste vídeo começarei falando sobre os movimentos articulares do joelho. O joelho, na prática, realiza movimento de flexão e extensão, que é basicamente com o que nós iremos trabalhar. A nossa preocupação, o foco de atenção, será para os movimentos de flexão e extensão do joelho. Aqui nós temos uma flexão, o indivíduo em pé projetando o segmento para trás. É uma das poucas flexões em que o segmento é projetado para trás e não para frente. E o retorno à posição anatômica é considerado como movimento de extensão de joelho. Por uma questão estrutural, uma vez que o fêmur, a partir da articulação do quadril, por estar numa diagonal, nós temos os quadris mais afastados do que os joelhos próximos. Os fêmures fariam uma posição que lembraria a forma de um funil, começando mais largo em cima e aproximando-se embaixo. E vão se apoiar sobre os platôs tibiais. As tíbias, teoricamente, estariam verticalizadas. Nós temos, portanto, uma estrutura inclinada sobre uma estrutura vertical. E para uma melhor adaptação, os côndilos femorais são de diferentes tamanhos. Os côndilos mediais são maiores do que os côndilos laterais. Como a flexão e extensão é feita através do giro da tíbia ao redor dos côndilos, nós teríamos invariavelmente uma rotação mínima imperceptível associada durante a flexão e extensão. Uma forma de perceber esta rotação da tíbia sobre o fêmur seria com um indivíduo sentado, sem descarregar o peso sobre o apoio dos membros inferiores, o joelho flexionado, fazer a projeção do pé para um lado e para o outro. Seria possível sentir uma pequena rotação da tíbia sobre o fêmur. Imagine então o meu antebraço como sendo o fêmur e este outro aqui a tíbia. Flexionado, sem descarga de peso, seria possível um pequeno movimento neste sentido. Estes movimentos, invariavelmente, ocorrem durante a flexão e extensão por causa da diferença de tamanho dos côndilos femorais. Existe também, durante o movimento de flexão e extensão, um pequeno afastamento e uma pequena aproximação em relação à linha média do corpo, o que alguns autores consideram como abdução e adução de joelho. São movimentos muito sutis. Tanto rotação interna e externa quanto abdução e adução ocorrem numa amplitude muito pequena e necessariamente associado com os movimentos de flexão e extensão do joelho. Alguns autores dessa forma consideram o joelho como sendo triaxial, tendo 3 eixos e planos, movimento em 3 eixos e planos. O que na prática, o que se verifica, o que se considera, o que se utiliza, são os movimentos de flexão e extensão do joelho. Em algumas situações muito características, como por exemplo nadadores de nado clássico ou peito, que faz o movimento da pernada como lembrando um movimento das pernas de uma rã, você tem justamente a flexão do joelho, não tem descarga de peso pelo indivíduo estar na água, e você tem a projeção dos pés para fora, o giro dos pés para fora, através de uma rotação de joelho. Inclusive, este movimento para estes nadadores possui uma amplitude maior, possivelmente por uma frouxidão ligamentar, de tanto que esse movimento é realizado durante os treinos e competições neste tipo de nado. Reforçando então, os pequenos movimentos de rotação interna e externa, abdução e adução de joelho, ocorrem associados com a flexão e extensão, que é com o que basicamente devemos nos preocupar.
Veremos a partir de agora os movimentos da articulação do tornozelo. Mais antigamente eram considerados os movimentos de flexão e extensão de tornozelo. E mais recentemente considera-se uma nomenclatura um pouco diferente, onde a flexão do tornozelo seria chamada de flexão dorsal ou dorsiflexão, e a extensão do tornozelo seria considerado a flexão plantar de tornozelo. Usar o termo simples de flexão e extensão não está errado, encontra-se ainda em literatura essa nomenclatura. Entretanto, é mais adequado, mais recente utilizar os termos de flexão dorsal e flexão plantar de tornozelo. Existiria ainda no tornozelo movimentos sutis da articulação tibio-fibular distal, que junto com os movimentos da tibio-fibular proximal faria uma adequação da posição da fíbula para uma melhor acomodação em relação aos movimentos do tornozelo, que ocorrem entre o talos, o primeiro osso do tarso, em relação ao maléolo medial da tíbia e o maléolo lateral da fíbula. Movimentos laterais não são possíveis pela articulação do tornozelo. Se ocorrerem, muito provavelmente estarão associados com alguma lesão. Os movimentos laterais do pé ocorrem justamente em articulações subtalares, articulações que estão abaixo do talos, onde nós teríamos abaixo e à frente o osso navicular, abaixo e atrás o calcâneo, e estes dois, em relação ao talos, é que permitem os movimentos de inversão, que seria virar o pé para dentro, projetar o pé para dentro, o que é um mecanismo muito comum de entorse de tornozelo, caso esse movimento seja excessivo. E o contrário seria o movimento de eversão do pé. Pode-se encontrar a inversão do pé também como uma supinação do pé, e a eversão como uma pronação do pé. Alguns autores relacionam ainda estes movimentos do pé com os movimentos de tornozelo, aonde na inversão teríamos acompanhando uma flexão plantar e na eversão uma flexão dorsal. Estes movimentos podem ocorrer de forma associada ou não. Existem ainda outras articulações no pé, com uma necessidade mais detalhada de análise que ficará para uma próxima oportunidade. Até lá!